Fala, fiel. Hoje, domingão, dia 3 de maio, o Corinthians viaja até Mirassol pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai passar às 8h30 da noite e, como eu já falei, o Corinthians joga fora de casa hoje, em busca de mais um resultado muito importante para sair de uma vez por todas da zona do rebaixamento. Mas a gente vem de 7 partidas consecutivas sem perder e sem levar gol, então é um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração. E vamos lá, vamos aqui falar um pouco sobre a escalação, sobre os desfalques, sobre os pendurados, os palpites. Aqui realmente é um pré-jogo do que vai acontecer hoje mais tarde. Então já se inscreve aí no canal e deixa aquele comentário, porque me ajuda bastante. E vamos lá, primeiramente eu vou citar aqui quais são os desfalques que o Corinthians vai ter nesse jogo contra o Mirassol. Por cartão a gente tem 4 desfalques muito importantes. Gustavo Henrique, nosso zagueiro capitão titular absoluto, está suspenso hoje. Mateuzinho também, por causa daquele jogo contra o Palmeiras ainda, que ele foi suspenso, né? Por 2 jogos, se eu não me engano, então ele não atua hoje também contra o Mirassol. O André, pela expulsão no último jogo contra o Vasco, né? Desfalca mais uma vez o Corinthians por causa de um cartão vermelho. E o Carille também tá suspenso para o jogo de hoje. Agora, um ponto muito importante também é que a gente tem muitas baixas pro departamento médico. O Memphis, que ainda não vai voltar contra o Mirassol, ainda tá em processo de transição, ainda não se sabe muito bem se ele já tá disponível para atuar. De última hora, o Vitinho sentiu dores ali no quadril, não viajou para Mirassol e também não vai jogar hoje a partida contra o Mirassol. Que na verdade não é nem um desfalque, né? É basicamente um reforço do Corinthians. Charles também não deve voltar hoje, ainda continua no departamento médico e também não é um desfalque, é um reforço, né? Nada contra os jogadores, tá? É só pela zoeira mesmo. Agora vamos lá para a possível escalação do Corinthians. No gol a gente tem o Hugo Souza de volta, já cumpriu toda a suspensão e vai voltar hoje com toda certeza. Para primeiro zagueiro a gente tem, obviamente, o Gabriel Paulista, que também é titular absoluto, não tem nem dúvida, que ele com certeza vai ser o titular. Para substituir o Gustavo Henrique a gente vai ter o André Ramalho, muito provavelmente. E André Ramalho é aquela coisa, né? Tomara que ele não faça um jogo brilhante e que ele também não entregue, que ele só faça o necessário ali. A gente sabe que o André Ramalho às vezes dá umas entregadas, né? Vamos torcer pra ele não fazer uma cagada absurda hoje, né? Na lateral esquerda, com certeza vai ser o Bidu. Não tá suspenso, então ele pode jogar normalmente hoje e não tá sentindo nenhuma dor aparentemente, então deve ser titular com certeza. Já na lateral direita, pra substituir o Mateuzinho que tá suspenso, muito provavelmente o Ranielli vai jogar de lateral direito de novo. Depois de uma baita partidaça contra o Vasco na lateral direita, muito provavelmente o Diniz vai testar ele de novo na lateral. E vamos torcer para ele fazer outra partida maravilhosa na lateral. Primeiro volante, muito provavelmente vai ser o Alan. Alan que vem fazendo partidas ok, nada muito brilhante, nada muito ruim também, partidas ok, partidas dá para aceitar, né? Já que o Ranielli precisa, no caso, ir para lateral, por causa do Mateuzinho tá suspenso. O Alan é uma boa opção para ser o primeiro volante. Substituindo o André no meio, muito provavelmente a gente vai ter o Matheus Pereira. Diniz que já demonstrou que gosta bastante desse jogador. Como o André tá suspenso, novamente pelo cartão vermelho que levou no jogo contra o Vasco, quem deve substituir ele é o Matheus Pereira. O outro meia, com certeza vai ser o Bidon, também não tá suspenso, também não tá no departamento médico, então certeza absoluta que deve ser o titular. Mais um pouco na frente a gente tem o nosso capitão, Rodrigo Garro, que esse é titularaço absoluto, se tiver disponível é titular e capitão, 10 e faixa no rapaz, não é mais 10, né, agora é 8, a gente considera como 10. Já como centroavante ali centralizado a gente vai ter o Yuri Alberto, que também não tá suspenso, e a dupla de ataque dele provavelmente vai ser o Lingard, depois de um jogo excelente contra o Penharol, teve o gol que foi praticamente ele que fez inteiro, ele que roubou a bola, ele que fez o gol. Muito provavelmente o Diniz deve levar ele de titular, ainda mais porque o Vitinho tá lesionado, graças a Deus. E enfim, é um ataque padrão, o Garro, o Yuri e o Lingard fazendo aquele ataque padrão deles. E é isso, essa é a possível escalação. Dá pra fazer um jogo bom contra o Mirassol que hoje é o 19º colocado, não é mais o Lanterna, porque o Juventude conseguiu a proeza de ultrapassar o Mirassol na tabela reversa. O Juventude é o Lanterna e o Mirassol é o 19º colocado. Só que tem um porém, a gente sabe que no Maião, que é o estádio deles, é um time muito forte. Mesmo nessa fase horrível do Mirassol, a gente tem que tomar muito cuidado, que na casa deles eles são muito fortes. Inclusive, se eu não me engano, foi o segundo melhor mandante na temporada passada, alguma coisa assim. Ou o segundo foi o primeiro. Então, mesmo com esse Mirassol na fase horrível que tá agora, a gente tem que tomar cuidado, mas dá pra fazer um bom jogo com essa escalação. Agora vamos falar um pouco dos pendurados, ou seja, quem vai entrar pra essa partida com 2 cartões amarelos. Angileri tem 2 cartões amarelos, o Alan também, o nosso primeiro volante, que é bem ruim na verdade, porque ele fica ali numa área que é muito difícil você não levar um cartão, porque às vezes você precisa matar uma jogada de contra-ataque, então é muito difícil não levar um cartão, mas vamos torcer pra que ele mantenha a cabeça no lugar, né, e consiga não levar o cartão e não ficar suspenso pra próxima partida. E por último, fechando a lista de pendurados, a gente tem o nosso capitão, Rodrigo Garro. Sim, ele já tem 2 amarelos no Brasileiro, então se ele levar um amarelo nesse jogo, vai estar suspenso no próximo jogo contra o São Paulo no domingo que vem. Analisando um pouco sobre o jogo, eu acho que o Corinthians tem tudo para ganhar esse jogo. Estamos numa sequência muito boa com o Diniz, 7 jogos, 5 vitórias
vitórias e 2 empates. Empate, inclusive, contra o Palmeiras e contra o Vitória naquele jogo. Meu Deus, que jogo feio. Sem sombra de dúvidas, o jogo do Corinthians e Vitória, que terminou em 0 a 0, foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida, cara. Foi assim, ganhou quem não assistiu aquele jogo. Tudo bem que foi no Barradão, né? Então a gente desconsidera. Se fosse na Neoquímica aí era problema grave, né? Só que como foi no Barradão, a gente pode desconsiderar isso. Palpites pra esse jogo. Na minha opinião, de acordo com a análise que eu fiz aqui, o Mirassol vai dar trabalho, tá? Não vai ser um jogo fácil, mas o Corinthians tem tudo pra ganhar de pelo menos 2 a 0. Eu acho que o primeiro tempo que fez contra o Penharol mostra que o time tem muito poder de fogo, de dominar assim, dominar o adversário, não deixar ele nem sair do campo de defesa. Então meu palpite final, se eu fosse apostar, né, que eu não vou porque eu não aposto, enfim, meu palpite final seria 2 a 0. E vamos torcer, né? Vamos torcer para que isso se confirme, nem que seja de 1 a 0 ou 5 a 0, 2 a 1, que o Corinthians ganhe, que se afaste mais ainda da zona do rebaixamento, que a gente consiga brigar pelo topo da tabela, né, e não na parte de baixo. Vamos torcer, né? Agora comenta aí o que você mudaria nessa escalação. E se inscreve no canal aí, meu mano, pra me ajudar a continuar a falar desse projeto, que é torcer pro Corinthians aqui no YouTube. Eu vejo vocês mais tarde no pós-jogo, depois do jogo contra o Corinthians e Mirassol. Estarei aqui fazendo vídeo ou muito feliz ou muito revoltado, mas veremos. Um abraço e tchau.